nossos pais a atacaram e nós continuamos a atacá-la, ou seja, a igreja. E apesar de tudo, espantoso, o seu número aumenta a cada dia. Apesar de eles continuarem matando e perseguindo os cristãos, foi a mesma coisa que em 313 o rei de Roma, o Constantino, ele matava os cristãos em nome do Império Romano. Aí depois ele se converteu, agora se converteu a um falso cristianismo que eles criaram, que não tem nada a ver de cristão ali, tanto é que eles continuaram perseguindo e matando os cristãos. Se eles fossem cristãos, como é que eles iam? Eles seriam mortos e perseguidos, mas continuaram matando o Constantino e todo aquele sistema que ele criou. Então, esses juramentos, nós temos aqui, vocês vão ver agora os judeus mostrando aqui uma faixa no New York Times, que eu citei anteriormente. O judaísmo rejeita o sionismo. Ó. O judaísmo rejeita o sionismo. Tem vários rabinos falando lá contra isso. O Estado de Israel, irmão, mostra ali nesse texto que eles escreveram no New York Times, em 30 de setembro de 1997, eles mostram assim, quem matou o judeu na Segunda Guerra Mundial foi o sionismo. Foi o sionismo que criaram para criar um Estado de Israel. Os sionistas mataram os judeus verdadeiros. Então aí você vai ver que na palavra de Deus, de novo, tem outra verdade. Que verdade é essa que está lá na palavra de Deus? Diz o seguinte, os maiores inimigos do homem são os da sua própria família. O povo judeu desobedeceu várias vezes a Deus. E Deus várias vezes teve misericórdia com ele. E por final, Deus vai deixar que 2/3 dos judeus se arrebentem. Esses sionistas aqui. Mas 1/3 ele ainda vai preservar. Ele vai provar, se 1/3 está lá em Zacarias 12, Zacarias 13, tem Ezequiel, outro, que ele vai provar como se prota a prata e o ouro no fogo. Para purificar o ouro, sei que queima a temperaturas altíssimas. Aí sai toda a impureza e fica o ouro ali. Assim que ele vai fazer, como ele fez no deserto. Botou o povo rodando ali 40 anos perto de Canaã e não chegava. Eles foram morrendo, os piores, e foi purificando. Aí quando aquele povo estava purificado, ele botou em Canaã. E mesmo assim teve o pessoal que foram mexer lá nas coisas da Babilônia, que Deus não tinha autorizado, irmãos. Então, esse tipo de coisa nós sempre mostramos aqui, irmão. Nosso é um estudo de inteligência, nós trabalhamos no diálogo, nós não perseguimos ninguém, nós somos perseguidos e discriminados. A mordaça maçônica, que eles falam que estão impedindo, eles estão impedindo de pregar o evangelho. Os maçons pregam, os falsos profetas da maçonaria pregam o que eles querem, a hora que eles quiserem. Em todos os canais e locais de televisão, nós somos perseguidos, discriminados. Mas, irmãos, isso é para que você não conheça a verdade, para que você seja enganado e levado para o inferno. Nós vamos entrar nesse detalhe, mas sempre aprenda essa lição. Essas bandeiras de Israel é o símbolo dos Illuminatis, irmãos. Pergunte a eles, essa bandeira de Israel com essa estrela de 6 pontas. Cadê? Tá, com essa estrela aqui. Cadê o nosso livro? Sinagoga de Satã. Isso aqui é símbolo do sionismo, irmão. Isso não é símbolo do judaísmo. Entendeu? Por isso que os Illuminatis usam aquele Estado que eles criaram. Por isso que Jesus, quando estava lá no monte, ele olhou assim para a cidade de Jerusalém e disse, ó Jerusalém, eu sempre quis te ajuntar como a galinha junto os pintinhos, quer dizer, aquele carinho, ser o teu pai, cuidar de você, Jerusalém, eu sempre quis. Mas, ó Jerusalém, você persegue e mata os profetas. Esse sionismo aqui, que está agora no Plano Nacional de Direitos Humanos, e um montão de gente, que eu vou dar nomes aqui, comendo desse satanismo, agora, mas o Plano Nacional, eles sempre se alimentaram disso daqui, irmãos. Agora estão querendo virar crentes, salvadores. Eles sempre perseguiram os crentes, sempre discriminaram os crentes, sempre teve a mordaça maçônica. A gente nunca pôde pregar o evangelho de Jesus na igreja deles. Se Jesus fosse crente nos dias atuais, não poderia frequentar a igreja deles, porque Jesus não tinha uma moeda. Isso Deus me deu essa ilustração. Jesus, para
para pertencer à igreja deles, irmãos, ele não teria que tirar um peixinho, ele teria que tirar uma baleia cheia de ouro. Aí teria um montão de seguidores. Oh, Jesus, vão brigar para Jesus ser membro da igreja dele. Mas se mesmo Jesus disse para esses que pregam que a prosperidade que salva, eu creio que o meu Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Ele é rico não só em dinheiro, mas em amor, em gratidão, em salvação, em todas as outras coisas, longanimidade, bondade, misericórdia, amor. Ele é rico em tudo isso, inclusive na parte material. Mas isso ele nos dá segundo as nossas necessidades, irmãos. Isso é a última coisa que a gente tem que pedir. E Jesus disse, é muito mais fácil um camelo passar naquele buraquinho pequenininho que existia no muro de Jerusalém, que eles chamam de fundo de agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, irmão, quanto mais rico você estiver, mais próximo do inferno é a sua possibilidade. E as pessoas estão te querendo encher de dinheiro, de encher de outras coisas, que nada pode superar isso. E só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. E este povo, do priorado de Sião, dos cavaleiros templários, da atual maçonaria e outras sociedades, sempre contestaram, Jesus não é Deus e nem Filho de Deus. E está lá em 1 João 4, versículos 1, 2, 3 e 4, seguindo ali. Quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus? Então nós sempre mostramos aqui, ó, aquele bode que Jesus vai voltar, jogar para a esquerda. Esses eles negam sempre. Você não viu lá na televisão, no capuz? Ficou claro ali, o cara diz, nós somos Deus. Agora 3 vezes diz, não, Jesus não é Deus. 3 vezes o Heber Cocarelli pergunta ao João Batista e ele nega, não. Mas o que Jesus é lá dentro? O Heber disse, ele nem deveria estar lá. Então, irmãos, eles têm a mesma ideia. E a mais importante delas é destruir a igreja de Cristo, porque eles têm aturado a igreja. E está chegando o tempo, que é tempo prometido, que a igreja vai ser arrebatada. Aí ele vai poder se manifestar. E eu tinha acabado de dizer que o Giuseppe Mazzini recebeu uma carta de Albert Pike em 15 de agosto de 1871. Porque em 22 de janeiro de 1870, um ano antes, Albert Pike declara, esse que escreveu Moral e Dogmas, que 75% das maçonarias dos Estados Unidos, isso é um artigo que eu recebi recente da maçonaria, adota o rito de Albert Pike, esse que diz que Lúcifer é Deus, instrui todos alto graus na doutrina luciferiana, e infelizmente Adonai também é Deus. Então, um satanista declarado, assumido, um Illuminati. E ele disse que Satanás mostrou para ele que para dominar o mundo eles precisavam fazer 3 guerras mundiais e destruir o cristianismo. Então isso irmão, já há 149, 150 anos, já é claro que eles vão perseguir sempre, como mataram Jesus Cristo. Isso é obra do Satanás, por isso que Jesus veio para desfazer a obra de Satanás. Então eles têm uma mesma ideia, lá do Éden, veio para o Egito, veio no tempo de Nimrod, veio no tempo de Jesus, vieram com as primeiras sociedades secretas que mataram Jesus, a força misteriosa, e chegou até hoje os nossos dias. Então, estes satanistas, é óbvio que eles são opostos do trabalho de Deus. E está escrito na Bíblia que eles iam dominar agora nesses últimos tempos com o fim da igreja, que ia ser arrebatada por 7 anos. Mas é um domínio porque Deus deixou para eles se autodestruírem. Você imagina o sofrimento que eles vão ter. E para purificar o povo judeu, vai tirar 1/3 daquele povo. Então, nesse momento, o Albert Pike manda essa carta para Giuseppe Mazzini e ela foi interceptada, coisa de Deus, e veio a público isso, senão estaria secreto até hoje, mas por causa de você, por causa de mim, Deus tem revelado essas coisas, irmão. Deus tem feito o que Ele pode. Agora é você abrir sua mente e seu coração, que é o que você deve guardar para Deus, mente e coração. Você abre e procura receber a mensagem de Deus. Não escutem falsos profetas. O que nós estamos falando aqui é dentro da palavra. Então, esse Giuseppe Mazzini, ele, em 1827, vou pegar uma declaração desse livro, uma cronologia desse livro, que eu espero